Muito prazer, sou o Rafael Dávila, Head de Produto da Idwall. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas por não estar presente no evento hoje com vocês. Mas queria destacar a importância da verificação biométrica como tecnologia-chave para o sucesso na prevenção de fraudes. A validação por biometria facial é o caminho que nós acreditamos na Idwall para o futuro da autenticação de usuários e para a segurança, tanto de clientes como de instituições financeiras. Está cheio de mentiras, né? Primeiro, porque eu sou o Rafael Dávila de verdade, estou aqui presencialmente com vocês. Não sou esse deepfake que foi gerado a partir de uma foto minha, amostras de voz, 5 minutos de um algoritmo encontrado facilmente à disposição na internet. Segundo, porque eu não sou head de produto, como foi anunciado. Na verdade, eu trabalho como CRO da Idwall. E terceiro, porque a essa altura do campeonato, em 2023, a gente sabe que validação facial como única tecnologia para prevenir fraudes não funciona. Existem outros recursos mais avançados e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria começar falando sobre como a inteligência artificial colabora nessa dinâmica e como está mudando a dinâmica das nossas empresas, da relação que a gente tem com os nossos clientes, como as relações de confiança estão se estabelecendo no mercado e principalmente como estão influenciando toda a sociedade em geral. A gente tem um aumento exponencial de fraudes, especialmente no nosso setor aqui de serviços financeiros. E é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje. Quando a gente faz um recorte específico de fraudes de identidade, o número mais que dobrou ao longo de 2022. Toda semana a gente se depara com alguma notícia como essas aqui. A gente tem inúmeras notícias relacionadas a roubo de identidade, abertura de contas laranja, vazamentos de dados que expõem nós, enquanto clientes, e as nossas instituições, enquanto provedores de serviços financeiros, a um risco gigantesco. Quando a gente olha para esses números, né, serviços financeiros em geral e operadores de criptomoedas tiveram o dobro de fraude de identidade. Em meios de pagamento, especificamente, o aumento foi de 40%. E a grande questão é, como que a gente se prepara para essa nova realidade? Como que a gente combate esse exército de fraudadores que a todo momento tenta burlar as barreiras que a gente cria nas nossas instituições? Mas antes de falar do futuro, acho que a gente precisa olhar um pouquinho como a gente chegou até aqui, né? Olhar para o passado ajuda muito a gente a entender todo o processo de transformação digital que a gente enfrentou, como a gente chegou até aqui, que aprendizados a gente pode ter daqui olhando para o futuro, né? Quando a gente olha a transformação digital que todas as empresas passaram, todas as nossas, a Idwall e todos vocês que estão sentados aqui, a gente pode definir essa transformação digital em 3 grandes ondas. Na primeira, aquela era que a gente gosta de chamar da era da internet ou da conectividade. Basicamente, a gente pegava os processos tradicionais, manuais, existentes anteriormente e digitalizava esses processos. E a preocupação dentro de serviços financeiros qual era? Principalmente manter o compliance, atender às normas regulatórias, os requisitos da regulação vigente. O compliance ele acabava tendo uma importância muito grande, maior até do que as preocupações com conveniência e segurança. No segundo momento, a tecnologia também evoluiu. Palavras como omnicanalidade, telas em todo lugar, multidispositivos, avanço da nuvem, trouxe uma outra realidade, junto com os avanços regulatórios que a gente teve também, especialmente aqui no Brasil. Com o aumento da competitividade, surgimento de novos players, novos fornecedores de serviços financeiros. E aí, com isso, a conveniência passou a ser a busca de toda a organização. A gente tem um aumento muito grande de contas bancárias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então a conveniência acabou assumindo um lugar até preponderante sobre segurança e compliance. E hoje, não é novidade para ninguém, né? Acho que toda feira, em todas as palestras, em todas as conversas, a gente fala de dados e principalmente de inteligência artificial. Hoje em dia a gente tem petabytes de dados sendo gerados, lakes em todas as organizações de vocês com dados de clientes, produtos, serviços sendo consumidos. E isso traz algumas complexidades, porque a mesma tecnologia que nos ajuda a oferecer um serviço melhor para o nosso cliente, também ajuda o fraudador
a tentar entrar na nossa instituição e obter alguma vantagem. E isso nos leva ao que a gente gosta de dizer aqui, que é uma crise de identidade. Nunca foi tão desafiador acreditar na pessoa que está do outro lado da tela. A pandemia nos empurrou para isso de uma forma mais acelerada ainda. A gente avançou, algumas pesquisas dizem que a gente avançou 7 anos em 2 de pandemia. Isso nos levou para um horizonte já de 2030. Então nunca foi tão difícil acreditar na pessoa que está do outro lado e nos dados que ela está usando. Porque, como a gente sabe, vazamentos de dados são cada vez mais comuns. Com isso, produção de identidades sintéticas e a inteligência artificial vem colocar a pitadinha que faltava. Agora que a gente saiu de inteligência artificial como mera estatística aplicada e entrou na era em que a inteligência artificial é generativa. Ela também cria, ela emula comportamento. Ela emula um rosto, uma voz, um piscar de olhos, um sorriso, que são barreiras que a gente costuma usar como prova de vida, como tecnologias para tentar entender se aquela pessoa é de fato a pessoa que ela diz ser ao tentar abrir uma conta ou contratar um serviço financeiro. Quando a gente olha para o recorte do mundo aqui que a gente está inserido, de serviços financeiros, a gente tem um agravante. A gente tem um estudo que a gente produz na Edgewall, chamado Ranking de Onboarding, foi divulgado agora em março. E nesse ranking a gente chegou à conclusão que o Brasil extrapolou um recorde histórico, a marca de 1 bilhão de contas em serviços financeiros. Para uma população de 200 e poucos milhões, a gente tem um número médio de 5,4 contas por habitante. É um desafio, e o desafio principal é: se eu tenho 5,4 contas, como eu conquisto esse cliente e a principalidade da relação? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Além disso, 30% de todos nós declararam nessa pesquisa que já foram vítimas de fraude, ou de vazamento de dados, ou de uma clonagem de cartão, ou de uma contratação indevida de serviço. Para complementar a complexidade desse cenário, dentro da América Latina e do Caribe, o Brasil é o país com o menor índice de confiança. E isso quer dizer confiança entre as pessoas e nas instituições, o que obviamente dificulta a realização de negócios e compromete a economia. Porque se eu não confio, eu não contrato, eu não pago, eu não realizo um investimento. Só notícias desafiadoras, né? Mas agora tem uma notícia boa. Existe um estudo da McKinsey que eu gosto muito, eu sempre cito nas apresentações, que é esse 3% aqui no final. A McKinsey fez um relatório sobre o avanço de tecnologias de identificação digital. E nesse estudo ela aponta que se nós tivéssemos os devidos avanços em identificação digital da população brasileira, até 2030 a gente conseguiria desbloquear 3% do nosso PIB, justamente porque nós aumentaríamos a segurança, aumentaríamos a confiança, reduziríamos fraude. Isso tem impacto direto na economia, gente. 3% de um PIB de 10 trilhões ao ano é muito dinheiro, que hoje a gente deixa de capturar como benefício, justamente pela falta de confiança. Voltando um pouco para o ranking, tem um dado que é super interessante, que dentro das instituições, justamente aquelas que apresentaram maior confiança percebida, maior segurança percebida pelos usuários, foram aquelas melhor ranqueadas. Quando a gente entra um pouco mais nesse detalhe, a gente perguntou para os usuários, foram 2.400 entrevistas, que refletiram muito bem toda a estratificação e a complexidade, né, da população brasileira, seja a estratificação social, geográfica, representando muito bem a demografia. E nós perguntamos quais eram os fatores que mais aumentavam a percepção de segurança numa instituição financeira e quais eram aqueles que eram os maiores detratores. E a gente percebeu que era justamente a solicitação de uma imagem do documento, a captura de uma selfie ou uma video selfie, uma prova de vida, ou clareza no porquê aquela informação estava sendo solicitada, que mais aumentava a percepção de segurança do usuário naquela instituição no momento do onboarding. E era justamente a ausência dessa mesma fricção do onboarding, quando você pede um documento, quando você pede uma selfie, quando você pede uma prova de vida, que eram os maiores detratores nos aspectos de confiança e de segurança na instituição. Mas aí a gente vai para uma outra pergunta. O que acontece depois do onboarding? Vocês lembram do número de 1 bilhão de contas? Como que eu garanto a principalidade
da minha instituição junto àquele cliente? Quais são os fatores que mais contribuem para que ele permaneça na minha instituição? Que ele queira fazer negócios comigo e não com os outros 4, onde ele tem conta. Para 72% dos usuários, isso se resume a uma boa praticidade e experiência e a segurança. Praticidade e experiência, aliás, responsável por 50% do fator de decisão. Em segundo lugar, a segurança. Ou seja, apesar da gente viver uma crise de identidade e de confiança, a praticidade e a experiência desse usuário na ponta não pode ser esquecida. E a velha balança que todos nós aqui já experimentamos. Quanto que eu aperto em mecanismos de segurança em detrimento da experiência daquele usuário? Ou o contrário, quanto eu facilito a operação daquele usuário e levo o risco da fraude que vem junto com essa facilitação. Então a grande pergunta que a gente tem é como resolver a crise da identidade, aumentar a confiança em quem está do outro lado da tela sem prejudicar essa experiência, sem criar uma barreira de fricção que leve o meu usuário para outra instituição. Voltando àquele paralelo de compliance, conveniência e segurança, a gente percebe que a tecnologia de validação de identidade ela também evoluiu mais ou menos nessas mesmas ondas. Quando todos vocês aqui que pertencem a instituições financeiras tradicionais, aquelas que já não nasceram de forma digital, começaram a digitalizar o processo de onboarding, lembrando que para todo mundo que abriu conta em banco antes de 2016, esse processo levava mais ou menos uma semana para ser concluído, demandava uma pilha de papel desse tamanho e normalmente sofria algum extravio de documento, você precisava reenviar alguma informação e era sujeito a uma análise totalmente manual. Quando a gente começou a automatizar o processo do onboarding, esse processo, as primeiras tecnologias que surgiram foram justamente para atender os aspectos regulatórios, os aspectos de KYC. Fazer um background checking automatizado, extrair o dado documental de uma forma automatizada. E a Edgewall estava lá, nesse momento, criando tecnologia para isso. Quando a gente observou recentemente, de 2018 para cá, o advento de LGPD, o advento do compartilhamento de dados crescendo cada vez mais, o movimento Open, começou como Open Banking, evoluiu para Open Finance, agora já está se falando de Open Data. Tudo isso fomentou uma competição exagerada, vários bancos digitais, vários players, todo o movimento de descentralização e desintermediação que o Banco Central promoveu, surgiu o aparecimento de várias das instituições de vocês, os novos players. E aí com isso a gente teve uma mudança do paradigma e a busca da obsessão pelo cliente. Gerar a melhor experiência, ganhar um espaço nesse mercado que era consolidado. Até pouco tempo atrás a gente tinha 80% dos ativos sob gestão concentrados em 4 ou 5 bancos no país. Então essa obsessão pela experiência também levou as tecnologias de validação de identidade a evoluírem. Foi aí que começou a surgir a biometria facial, foi aí que começou a surgir a prova de vida. E outras tecnologias como o SDK para garantir que a foto daquele documento de fato tem uma acurácia, de fato é legível, de fato colabora para a automação e para essa boa experiência desse usuário. E a Edgewall estava lá também no protagonismo lançando essas soluções. E a gente veio para o terceiro momento, que é o momento da segurança. A gente tem hoje diversos CISOs, líderes de segurança das organizações sentados dentro do board das empresas. Segurança é uma preocupação para todos os negócios. E nessa era, a gente está colhendo um pouco de todo o legado que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos e evoluindo para uma visão de plataforma. O que é essa visão de plataforma? É juntar todas essas tecnologias antes separadas, que evoluíram em diferentes momentos do tempo, e colocando elas em torno de uma visão centralizada da gestão desse usuário. Porque no final do dia, a confiança vem justamente do fato de conhecer aquele indivíduo que está interagindo com a nossa instituição. E a inteligência artificial, ela sempre esteve lá. Seja na inteligência artificial que ajuda a gente a realizar uma documentoscopia e validar se aquele é um documento de fato verdadeiro, seja na tecnologia para captura dos pontos de identificação da face, na prova de vida que garante que aquilo não é uma foto da foto, não é uma máscara 2D, uma máscara 3D, algumas ferramentas usadas por fraudadores, seja na tecnologia que ajuda a gente a implementar outros controles e evitar falhas humanas, automatizando alguns processos, algumas verificações recorrentes, porque é importante lembrar, o Rafael que abriu conta no banco 2 anos atrás, pode ter tido a identidade dele validada e ter gerado um elo de confiança com aquela instituição.
A minha biometria não muda. A minha situação cadastral pode mudar. Eu posso apresentar algum impedimento, eu posso ter uma mudança no meu score de crédito, eu posso ter alguma mudança, eu posso vir a falecer, gente. Não tem madeira para bater aqui, mas tudo isso pode acontecer com uma identidade. Então a verificação periódica também é importante. E a inteligência artificial ajuda a gente a implementar todos esses controles. E a gente costuma dizer que tecnologia sem estratégia ela não funciona. Não é só sobre tecnologia. Mas do outro lado, a estratégia, paperwork, sem o apoio da tecnologia ela também não escala. E acho que é aqui que a gente entra no nosso mote aqui, que é a gente precisa, com urgência, repensar, reimaginar, atualizar a visão que a gente tem de gestão de identidade dentro das nossas organizações. Não é só extrair uma biometria facial e pensar que aquilo é suficiente. É de fato conhecer aquele cliente, verificar a documentação, verificar, automatizar os controles e verificação de listas restritivas, implementar todos os controles que permitam que eu tenha uma confiança maior naquele cliente e de que ele de fato é quem ele diz ser. Para isso a gente costuma organizar na Edgewall toda essa abordagem em torno de 3 pilares. A primeira é reforçar essa segurança de ponta a ponta para o usuário, porque não é só no onboarding, gente. O onboarding é a porta de entrada. Depois esse usuário vai transacionar ao longo de todo um ciclo de vida com a nossa instituição. O segundo é romper os silos de dados. Não faz sentido, se eu sou cliente de uma instituição, eu tenha que preencher um novo cadastro, prover um outro volume de informações para solicitar um cartão de crédito, para contratar um seguro. Se eu sou um cliente da seguradora, eu não sou um cliente da seguradora, eu sou cliente do banco que está por trás daquela seguradora. A mesma coisa do cartão de crédito, a mesma coisa de qualquer outro serviço solicitado. E isso se dá através da gestão centralizada. A gente está falando muito conceitual aqui, mas tudo isso já é realidade. E eu vou ilustrar um pouquinho de como funciona essa abordagem, usando um conceito que apareceu justamente no nosso ranking de onboarding como um dos conceitos mais amplamente aceitos por todos os 2.400 entrevistados. Na verdade, 75% dos entrevistados disseram preferir abordagens de onboarding faseado nas instituições financeiras. O que é esse onboarding faseado? Muitos dos clientes, de fato, eles precisam criar um usuário e consumir o serviço da nossa instituição naquele momento. Mas quantos de vocês já não abriram contas em serviços inovadores, outras instituições provendo algum serviço de câmbio, de remessa, de seguro, pagamento, pela curiosidade de ver como era aquele serviço? Eu já fiz isso diversas vezes. Vários de vocês já fizeram. Mas como a gente garante que essa abordagem vai minimizar custo para a organização e evitar checagens desnecessárias, vai evitar fricção desnecessária para aquele usuário e também vai melhorar a segurança e prevenir fraudes, através do faseamento desse onboarding. Nessa abordagem a gente cria um perfil do usuário na primeira interação que ele tem com o aplicativo. Ele provê, por exemplo, um CPF, um e-mail, um telefone, e a partir dessa informação muito básica, que não demanda esforço, a gente já consegue verificar se esse CPF é de uma pessoa viva, se aquele e-mail e telefone foram criados recentemente, se eles apresentam algum risco para a minha operação, se eles foram criados só para abrir aquela conta, o que é um forte indício de fraude. No segundo momento, quando eu vou de fato abrir a conta daquele usuário, ele já está na minha aplicação e aí eu começo a trabalhar com aquele usuário para abertura da conta, contratação de serviços adicionais. Aí sim eu peço uma prova documental, uma prova de biometria facial e uma prova de vida. E com esses 3 elementos nós conseguimos cumprir todo o processo de KYC. Verificação em listas de pessoas politicamente expostas, listas de sanções, pesquisar, fazer pesquisas na dívida ativa da União, fazer a captura e a extração inteligente dos dados daquele documento para evitar que o usuário tenha que digitar nome, endereço, todos os dados, data de nascimento, está tudo lá no documento. Eu posso minimizar muito a fricção desse usuário se eu adotar a tecnologia certa no momento certo do processo. Quando a gente parte para um terceiro momento, onde eu já tenho a conta aberta, e aí eu vou para uma contratação de algum serviço adicional, vamos usar, por exemplo, um cartão de crédito. Por que eu preciso pedir para aquele usuário me informar tudo de novo? Não preciso. Eu posso consultar o perfil daquele usuário que armazena todas essas informações com quem eu já estabeleci um elo de confiança
e solicitar só a fricção necessária para a contratação daquele produto em específico. No caso de um cartão, por exemplo, poderia fazer uma escoragem de crédito, determinar se eu concedo o cartão, qual o limite eu concedo a esse cartão, que tipo de cartão eu posso oferecer, e um termo de aceite e condições, porque eu já conheço o indivíduo por trás, e eu acredito na informação que ele forneceu. E não é só sobre o onboarding de conta e o onboarding da contratação de novos produtos, também é no transacional. Imaginem, por exemplo, a gente teve uma explosão de transações de pagamento instantâneo, né, o Pix aqui no Brasil, caso mundial. Na hora de eu fazer uma transação de pagamento, eu posso solicitar uma selfie e verificar se aquela selfie daquele indivíduo corresponde àquele documento que ele forneceu meses, anos antes no meu processo de onboarding, que está lá armazenado. Isso adiciona a percepção de segurança para o usuário, mitiga a fraude para a organização, mantendo uma fricção mínima. Se esse Pix for um valor mais elevado e feito de uma localização suspeita, num horário atípico, eu posso inclusive rodar verificações adicionais. Adicionar, por exemplo, uma verificação de PEP ou FAQ para verificar se aquilo não incide em alguma política minha de prevenção à lavagem de dinheiro, através da mesma plataforma de gestão de identidade. Tudo isso que a gente falou aqui pode ser visto de verdade. Aqui na Edgewall, para a Febraban especificamente, nós criamos o ID Bank. E antes que vocês pensem, mais um banco? Não é mais um banco. A gente fez um aplicativo que roda num iPhone. Vocês podem ir ao nosso stand e ver todo esse processo, como ele funciona na prática. Podem abrir conta no ID Bank, informando os seus dados, se vocês preferirem, seu CPF, seu e-mail, seu telefone, e nós vamos mostrar para vocês como todo o processo de validação da sua identidade funciona dentro da plataforma Edgewall. A gente consegue mostrar isso em tempo real. No momento da solicitação de um cartão também, no momento de um Pix também. De mentira, tá, gente? É só mockup. Não vamos fazer Pix nem conceder crédito para ninguém, mas vocês conseguem ver tudo isso na prática funcionando. Aqui no nosso stand, no outro pavilhão, em frente ao auditório principal. E eu acho que o grande recado que fica aqui ao final é que, como eu falei no começo, tecnologias superficiais não resolvem. Se a gente realmente quer desenvolver um elo de confiança com o cliente da nossa instituição, adquirir a principalidade dessa relação e criar um elo que perdure por muito e muito tempo, transacionando, garantindo que aquele cliente, o bom cliente, vai ser cliente da nossa instituição, você precisa colocar esse cliente no centro. Você precisa de uma estratégia de identidade para tirar o máximo proveito da informação que o cliente precisa prover para a instituição e, ao mesmo tempo, gerar o mínimo da fricção e garantindo o máximo de segurança, tanto para o cliente quanto para a sua instituição. E a gente consegue mostrar para vocês como fazer isso. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês e desejar um ótimo dia aqui na feira e, de verdade, muito obrigado pelo tempo.